Grândola Vila Morena. Boa tarde, sou a Mariana e obrigado por aceitar falar connosco sobre o 25 de Abril. E para começar gostava de lhe perguntar onde estava nesse dia. Estava? Onde estava nesse dia, do 25 de Abril? No 25 de Abril estava a trabalhar em Rio Maior. Como é que soube da notícia? Soube através da comunicação social. Para si, como é que era trabalhar depois da Revolução? Nesses primeiros dias era normal como os outros, não tinha grande coisa. Depois é que começámos a entender como é que era a história. Nos primeiros dias, pronto, era tudo normal como o anterior. Mas depois é que se foi sabendo como é que era, o que é que se passava, como é que estava o regime, a gente não se apercebia bem. E depois é que começámos a desenvolver ideias e a ver como é que era melhor para todos nós, e continuou assim. E pronto, ali trabalhar, como é que era viver? Ora, viver naquela altura já não se vivia muito mal. Não quero dizer que se vivesse muito pior do que agora. Pronto, mas houve quem vivesse pior. Então, conhece alguém que se tenha oposto ao Estado Novo? Oposto ao Estado Novo? Sim, ao Estado Novo. Nós não tínhamos conhecimento, era tudo muito secreto. E depois é que se começou a aparecer, depois do 25 de Abril, começaram a aparecer oposições ao Estado Novo. Formou-se partidos, veio o Partido Comunista, formou-se o PS, formou-se o PSC, formou-se o CDS, outros partidos, o MDP, outros partidos. E a Revolução depois continuou-se a fazer, uns mais para a Revolução, outros ainda para o contra, como tudo, de maneira que depois foi se desenvolvendo, houve pessoas escaramuças, houve brigas, houve atentados, houve diversas coisas, pronto, entre as pessoas, uns eram de um partido, outros eram do outro, e depois as coisas haviam confrontos, mas depois havia diálogo, pronto, e lá se foi fazendo. Aos poucos. Aos poucos. Quais é que foram as primeiras mudanças que se viram logo a seguir à Revolução? As primeiras mudanças, depois, passado aí um ano mais ou menos, começou-se a reivindicar ordenados. Os ordenados naquela altura, um funcionário público recebia aí 1000 euros por mês. E depois começaram-se a reivindicar mais ordenados. Houve diversas manifestações dos partidos, uns de um lado, outros do outro. Depois se assustando através de sindicatos, criaram sindicatos. Naquele tempo não havia sindicatos, os sindicatos não funcionavam a favor dos trabalhadores. E depois começaram a aparecer os sindicatos e depois começaram-se a entender e a transmitir às pessoas o que é que haviam de fazer, como é que era melhor, e assim foi funcionando. Como é que foi a adaptação a esse novo regime? Irem de um oposto? A adaptação foi lenta. Conforme foi andando, é que as pessoas vão percebendo que havia melhorias, não é? Em relação a tanta gente no Estado Novo, vivíamos, pronto, sem transportes como deve ser, não havia transportes, não havia quem tivesse carros, havia quem tivesse umas motorizadas, umas bicicletas, os carros poucos havia aí. Depois começou-se a melhorar o nível de vida das pessoas, os ordenados começaram a ser melhores, começou a haver outras coisas na própria alimentação, a alimentação começou a ser melhor, e melhor por um lado, pior para o outro, não se sabe. Antigamente não havia os químicos que depois começaram a fazer. Mas depois a vida foi evoluindo e as coisas foram melhorando e as pessoas começaram a viver um bocadinho melhor.
E tem alguma história ou lembrança pessoal que gostava de compartilhar sobre o 25 de Abril e dos dias que se seguiram? As histórias que a gente tinha quando andávamos solteiros, novos, havia aí os bailaricos ao domingo, ao sábado não havia, ao domingo, as pessoas trabalhavam até ao domingo, aí até à 1h da tarde, depois é que vinham, lavavam-se, mudavam de roupa, depois havia um baile à noite, levava até aí às 2, 3 da manhã, e depois havia o convívio entre os rapazes e as raparigas, não tanto como agora, nem de perto, juntavam-se mais raparigas com raparigas e rapazes com rapazes, depois é que começou a se envolver, portanto já se começou a juntar tudo isso. Mas pronto, a gente já estava habituado a isso, nem estava. E acha que foi difícil as pessoas se adaptarem à nova realidade? Por exemplo, acha que eles tinham medo de mudar os comportamentos? Não, as pessoas não tiveram muito medo nessa altura. Nessa altura, pronto, as pessoas foram devagarinho, mas foram com convicção e não tiveram depois muito medo. Pronto, houve na Revolução, houve muitos problemas, mas foram todos eles dissipados. Então, olhando para trás, 50 anos depois, como é que avalia a importância do 25 de Abril para o nosso país? O nosso país teve um desenvolvimento muito grande em relação ao que era. Era um país fechado, um país que não se desenvolvia, nada. Aqui a nossa terra, por exemplo, ter outras terras, como a nossa, havia um pequeno comércio, para ser a Rio Maior também não havia o pequeno comércio, não havia hipermercados. Para irmos a Rio Maior tínhamos que ir ou a pé, ou levá-lo em burros, ou levá-lo em carroças, ou apanhar um autocarro que passava ali a Ribeira de São João para Rio Maior, ou apanhar para Santarém, na Ribeira de São João, aí para Lisboa, apanhava um autocarro que passava ali a Sentis, depois fazia o transbordo no Cartacho, depois do Cartacho aqui ia para Lisboa. Demorava em 3 horas um autocarro chegar a Lisboa, que não havia autoestrada, havia as estradas nacionais. Pronto, e as pessoas estavam habituadas a isso, pronto, quando estavam. Depois é que, pronto, depois do 25 de Abril começaram a ver que realmente houve uma grande mudança. Que mensagem é que gostava de deixar para as gerações mais jovens sobre o significado e a importância deste dia, 25 de Abril? O significado deste dia tem muita importância para todos. Mais liberdade, as pessoas são mais autónomas, as pessoas vivem mais alegres. Pronto, o desenvolvimento é outro e é bom para toda a juventude que está agora e que façam um Portugal ainda melhor para o que está agora. Obrigada. Obrigada. Grandola Vila Morena.